E vamos falar de mercado. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,20. Esse é o menor valor desde maio de 2024. Já a Bolsa renovou o recorde, com o Ibovespa superando a marca dos 181 mil pontos. E o mercado está sendo favorecido pelo fluxo de capital externo e também a expectativa de investidores que estão atentos às decisões dos bancos centrais aqui do Brasil e dos Estados Unidos, que amanhã anunciam os juros básicos nos dois países. E quem está aqui com a gente para a gente analisar, entender melhor esses movimentos é o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MC Associados e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Sérgio, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, tudo bem? Boa noite, Mauro. Prazer estar aqui falando com vocês. Queria que você primeiro nos desse aí um panorama de como é que você analisa esse movimento de hoje do mercado, que não é exatamente de hoje, vem acontecendo nos últimos dias, a bolsa subindo, batendo sucessivos recordes, o dólar sempre em queda também. Como é que você está vendo esse movimento? Pois é, tem um conjunto de questões domésticas e externas nesse caso, né? As externas a gente já conhece bem, vem desde o ano passado, um governo errático do Trump, sinalizando cada vez mais problemas na área econômica. A gente viu uma política fiscal muito mal desenhada desde o ano passado, política monetária está caminhando na mesma ideia. A gente viu o ataque que o Trump fez ano passado, agora no começo desse ano, em cima do Jeremy Powell. Tem a decisão amanhã do Fed, que está todo mundo esperando, provavelmente não vai ser diferente de manutenção de taxa de juros, mas há toda essa percepção em relação ao que vai ser o futuro do Fed ao longo desse ano, as trocas que o Trump vai fazer, os ataques que ele vai continuar fazendo. E tem todo o resto que ele tem atuado, a guerra tarifária que voltou a aparecer agora na Coreia do Sul, no Canadá, tem a questão da Groenlândia também, tem a possibilidade de um shutdown acontecer no mercado americano novamente. Enfim, é um cenário bastante complicado lá fora que se mantém, na verdade está se acelerando, né? O Trump não volta atrás nesse sentido. E aqui dentro tem um cenário de uma economia que está desacelerando, mas sem grandes trancos, o mercado de trabalho está positivo, os juros estão elevados, então atrai capital de curto prazo, mas acaba atraindo também capital para a Bolsa, que é o que a gente está vendo acontecer, né? A economia está resiliente, tem um cenário relativamente tranquilo no curto prazo e faz com que esse dinheiro entre. O país é um país de bases muito fortes em commodities, especialmente agricultura, mas também tem mineração, petróleo, agora tem a questão das terras raras. Isso acaba sendo um atrativo, né, quando a gente pensa em investimento, tanto em ações, mas também em investimento estrangeiro direto, que é outro canal de entrada de recursos no Brasil que está vindo com força nos últimos 2 anos. Então, assim, é um cenário, no geral, que diferencia um pouco nesse momento ruim dos Estados Unidos com um momento relativamente favorável na economia brasileira. Júlio. Sérgio, boa noite. Queria saber o seguinte, dá para a gente separar um pouco, tentar saber o que pesa mais nesses resultados, tanto de bolsa quanto de dólar, se é um fator cenário interno ou externo? E já emendo uma segunda pergunta, assim, no ano eleitoral e de tensões globais e também de disputas internas tão intensas, dá para saber se esse desempenho que a gente vê agora, né, nos mercados, ele se sustenta até o final do ano? Tudo bem, Júlio. Olha, eu diria que tem um peso importante da área externa, do que está acontecendo lá fora. Para o câmbio, isso é evidente, né? A gente está vendo um movimento forte de depreciação do dólar, que está levando, está ajudando a nossa moeda a apreciar como ela está apreciando agora, nesse momento. A bolsa tem um efeito também, de certa forma, de um mundo que está procurando ativos interessantes, tentando sair de alguma forma dos Estados Unidos, e o Brasil acaba surgindo de forma interessante nesse momento. A gente está num momento relativamente bom da economia brasileira, mas se a gente olha para trás, a gente teve crescimento mais forte, o mercado de trabalho começa a dar sinais de que esse ano vai ter que desacelerar, até por conta da taxa de juros. Então, tem uma economia que está bem, mas já teve no melhor momento, digamos assim, olhando meses e anos atrás. E tem um desafio muito grande, justamente como você bem colocou, que é a eleição esse ano. Eu acho que tem um primeiro semestre que a gente consegue ficar relativamente bem, o peso do cenário internacional vai continuar muito forte, tende a jogar câmbio para baixo, tende a manter performance na bolsa positiva no primeiro semestre.
Agora, o segundo semestre ainda está em aberto. É uma eleição complicada que a gente tem pela frente, aberta, incerta, e a grande questão dessa eleição, quem ganhar, o que vai fazer de agenda fiscal no ano que vem, que vai ser a grande preocupação que o mercado vai ter no segundo semestre. A depender do que sair de resultado e quem ganhar, o que vai sinalizar para o ano que vem, a gente vai ver para onde vai o câmbio. Por enquanto está em aberto, né? Mas é um cenário que tende a ser mais volátil, mais tenso no segundo semestre. Letícia. Sérgio, boa noite. O senhor falou de comportamento errático de Trump afastando investimentos dos Estados Unidos, né? O Trump fez alguns movimentos de ataque frontal ao Banco Central americano, contra a diretora, contra o presidente do Banco Central. Presumo que isso também esteja dentro dessa conta, fora o cenário do Trump versus o resto do planeta Terra. Mas aqui no Brasil, a gente também sempre vê movimentos da Bolsa que vão de acordo com... vão contra o governo federal, especialmente contra o atual governo. A gente viu a Bolsa despencar quando o Flávio anunciou a pré-candidatura dele, mas neste momento que está colocado no cenário brasileiro é uma possível reeleição do presidente Lula. Obviamente, tudo isso vai mudar, pode mudar ao longo do ano, porque a eleição é só em outubro, a gente está no final de janeiro. Mas, dado todo esse contexto de que o Trump vai continuar tendo um comportamento errático e, por vezes, de ameaçar outros países, e de que aqui no Brasil... a tendência é que este governo, que todo mundo já conhece, que a política fiscal desse governo já é conhecida, a tendência não seria, então, que no segundo semestre a gente possa esperar um pouco menos de turbulência, ou pode ficar totalmente em aberto, como o senhor colocou agora? Tudo bem, Letícia. Olha, eu não vejo o segundo semestre ser explosivo, ter uma recessão, uma crise, uma saída abrupta de capitais, porque o Lula, de fato, como você bem colocou, está no terceiro mandato, a gente já conhece, né? Se ganhar a eleição esse ano, a dúvida toda vai ser o que ele vai fazer na agenda fiscal no ano que vem. Vai ter uma pressão no mercado para ter uma agenda fiscal que seja mais adequada do que a gente viu acontecer agora. O mercado ainda não está precificando essas coisas, porque quando a gente fala de bolsa, de câmbio, é muito o momento atual, o que está acontecendo agora, né? E nesse momento, o grande elemento de tensão é a economia americana, é o Trump. O cenário doméstico está relativamente favorável. Então, nesse balanço, a gente acaba ganhando. Segundo semestre, o cenário americano provavelmente vai continuar tenso. A gente tem eleição de meio período nos Estados Unidos, que vai ser bastante tenso. O Trump tende a perder a Câmara e não vai perder com nobreza, digamos assim, e tende a causar uma certa tensão nos mercados também no segundo semestre. Aqui dentro há um pouco dessa percepção que se o Lula ganhar, a gente vai precisar ver o que vai ser exatamente a questão fiscal, mas aquela polarização, aquela coisa que a gente já vivenciou nas últimas eleições, acaba colocando um pouco de tensão nos mercados de qualquer maneira, né? Mas não acho que seja nada muito dramático. A gente está falando de um câmbio que está a 5,20, 5,30 agora, está falando de um câmbio ir para 5,50, 60, 70. É sempre complicado falar de taxas nesse sentido, mas não vejo por hora, mesmo ali no período da eleição, um cenário muito complicado, não. Sérgio, para amanhã, Copom, o que você prevê? Hoje a gente teve aí o IPCA 15, 0,20%, um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. Aparentemente a inflação relativamente comportada. E aí começou uma conversa, um ou outro analista falando, de repente, quem sabe o Copom já faz um movimento de baixar os juros já nessa reunião dessa semana. Você vê alguma possibilidade disso? Pois é, a gente acabou não sabendo muito o que o Copom pensava ao longo dessas últimas semanas, também por conta dessa questão toda do Banco Master, né? O BC ficou mais fechado, não atrapalha a decisão do Copom, da taxa de juros, são coisas separadas nesse sentido, mas o BC ficou um pouco mais restrito, mais cioso, digamos assim. E o que a gente olha para frente agora, na decisão de amanhã, o que eu espero, acho que o mercado todo está esperando, é o Banco Central ser um pouco mais flexível na fala do que foi nas últimas decisões. Eu acho que ele ainda não muda, porque é difícil em relação à inflexibilidade que ele estava nas últimas decisões, de repente mudar agora. Pode ser que aconteça. Se acontecer, vai ser bem-vindo, porque de fato tem espaço para começar a cair taxa de juros agora. Acho difícil,
mas seria positivo. Mais provável que seja março ou abril. E aí a gente espera que ele fale alguma coisa na decisão de amanhã, escreva particularmente sobre isso com mais intensidade, dando esse sinal de flexibilidade, porque já há gente no mercado por conta dessa percepção de que a economia está resiliente, está crescendo ainda bem, a inflação está com algumas dificuldades de desacelerar, chegar a 3%, e talvez o Banco Central atrasaria o início da queda para abril. É possível, vamos ver amanhã na decisão dessa de janeiro, né? Mas eu acho que tem todo espaço para a gente começar a cair a Selic em março, sem trazer nenhum prejuízo para a política monetária, trazendo segurança, inclusive, para conseguir fazer essa desaceleração de forma suave e levar a inflação em 2027 para 3%. Não chega esse ano a 3%, mas tem espaço para isso acontecer em 2027, se não acontecer nenhuma crise no meio do caminho.